Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizados. De antemão gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final do vídeo, porque o vídeo hoje está cheio de novidade. Temos pedido financeiro para o Guilherme Arana jogar no Corinthians em 2024. Temos novo volante aí na mira do Timão, eu vou te contar tudo para você. Renato Augusto não quer mais jogar no Corinthians e temos aí a brilhante partida de Yuri Alberto e um primeiro tempo fenomenal do Corinthians para um segundo tempo de Vanderlei Luxemburgo. Foi exatamente isso que aconteceu na partida de ontem. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí falando sobre o Corinthians de ontem contra o Fluminense. Um jogo que devemos lembrar apenas do primeiro tempo. Já o Mano Menezes emplacando a sua filosofia de jogo no Corinthians. Teve a parada FIFA em que o treinador teve mais tempo para treinar o Timão e a gente já notou grande evolução no Corinthians, principalmente o volante Michael, que fez uma ótima partida, o centroavante Yuri Alberto fazendo 2 gols aí e perdeu um gol feito que poderia ter sido o terceiro. Um time compacto, um time mais próximo, um time com os jogadores mais próximos do outro, fazendo tabela. Um time que deu gosto de ver, mas enfim, foi só no primeiro tempo. O Corinthians abriu 3-1 e tomou o empate. Fiel, o que é importante a gente tirar deste jogo? A evolução do Corinthians, o que esse treinador pode trazer de produção para o Corinthians, com um elenco renovado, com um elenco jovem. O Corinthians ontem tomou um empate, eu acho que ficou claro para qualquer um que torce para o Corinthians, devido ao seu time frágil fisicamente, a um time que tem uma idade já elevada, jogadores aí acima tudo de 30 anos, 32 anos, onde a gente tem uma zaga, por exemplo, que tem critérios defeituosos, por exemplo, o Gil, no segundo gol do Fluminense, no terceiro gol do Fluminense, o Gil não consegue acompanhar claramente o zagueiro, a bola por cima, ele dá um pique e já para. O Lucas Veríssimo tem que fazer a cobertura onde não dá tempo, o Caetano fazer por cobertura onde não dá tempo e a gente acaba tomando gol. Então o Corinthians apresenta muitas falhas, principalmente física, principalmente no setor de marcação. Qualquer clube estruturado, qualquer clube com uma condição física boa, não toma esse empate do Fluminense lá no Maracanã. Mas, como nem tudo são flores, fiel, o Corinthians aí acabou empatando. Não foi um resultado bom para o Corinthians, estamos a 2 pontos aí da zona de rebaixamento. Sorte que o Santos perdeu, os resultados ajudaram aí, mas ainda continuamos numa zona crítica. Mas o que devemos trazer de empolgação é essa evolução que o Corinthians apresentou, principalmente no setor ofensivo, com essa parada que o Mano Menezes teve. Agora o Corinthians fazendo uma pré-temporada certinho, com um elenco renovado, eu tenho certeza que vamos entrar forte e muito forte em 2024. Basta a diretoria honrar os seus compromissos e realmente renovar esse elenco, que a gente está precisando aí renovar esse elenco mais do que água quando está com sede no deserto. Essa é a grande realidade do Corinthians. Mas comentem aí, que eu quero saber sua opinião, que é de grande valor aqui para este canal. Fiel, antes da gente trazer aí um novo volante no mercado que o Corinthians está procurando e tem grandes chances de jogar no Timão, quero falar sobre o Renato Augusto. Renato Augusto aí que já está demonstrando vontade em nem atuar mais pelo Corinthians nesse restante de jogos. O Renato Augusto aí que estava cogitado para renovar por mais um ano, como se fosse uma bonificação, um presente para o jogador, fazendo um contrato de produção. Porém, várias críticas estão aí sobre o jogador, principalmente nas redes sociais, e o Renato Augusto hoje não quer renovar com o Corinthians. Pelo que ele está demonstrando, ele não quer nem entrar em campo mais. Ele quer terminar o seu contrato, se encerrar seu ciclo e voltar para a China ou para o Japão ou se aposentar. A grande realidade é que o ciclo do Renato Augusto no Corinthians chegou ao seu fim. O jogador não consegue produzir mais, o jogador não consegue jogar mais bola, o jogador nem encontra motivação para jogar mais. Então, Renato Augusto aí, por informações concretas, informações atualizadas do Corinthians, informações que recebemos, é uma das grandes chances aí de encerrar o seu ciclo. E eu acho que o Renato Augusto faz certo. O Renato Augusto já fez o que tinha que fazer, não precisa provar mais nada. Foi um monstro dentro de campo, jogou muita bola no Corinthians, nos ajudou nesse Corinthians
nesse Corinthians cheio de falhas, onde a gente criou aí até uma Renato dependência. Quando o Renato jogava, o Corinthians jogava. Quando o Renato não jogava bola, o Corinthians apresentava um péssimo futebol. Então o Renato Augusto demonstrou muita força de vontade, muito talento, muita genialidade no Corinthians, foi um ótimo meio-campo, mas agora tem que entender que não dá mais. É o mesmo caso do Fábio Santos. Foi monstro no ano passado, só que agora não dá mais. Renato Augusto, parabéns por tudo que você fez pelo Corinthians, mas agora realmente não dá mais. Precisa dar espaço para jogadores jovens, precisa dar espaço para jogadores que estão chegando. Eu, como corintiano, só tenho a te agradecer por tudo que você fez por esse clube. Você realmente é um corintiano de verdade, mas eu acredito que o seu ciclo no Corinthians se encerrou. Então o seu pensamento está certo em não querer renovar. Sai pela porta da frente e tá tudo certo. Mas comentem, fiel, porque eu quero saber a sua opinião, é claro. Quero saber demais a sua opinião. Vocês acreditam que o Renato Augusto aguentaria jogar mais um ano no Corinthians? Sim ou não? Comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião. Que antes de falar do volante que o Corinthians aí pode contratar, que é o Santiago Longo, quero falar sobre o Guilherme Arana, principal alvo do Corinthians das duas situações políticas, tanto da oposição quanto da situação. Querem o Guilherme Arana para 2024 e o melhor, o Guilherme Arana quer o Corinthians para 2024. Guilherme Arana tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2024 e caso o Atlético decida não vender o jogador, ele pode no meio do ano assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça no final do ano. Porém, não é isso que vai acontecer. O Atlético Mineiro também está disposto a negociar o jogador. Eu sempre digo nos meus vídeos que a vontade do jogador em qualquer negociação prevalece e ajuda muito, como o Guilherme Arana quer jogar no Corinthians. Acredito que o Atlético vai negociar o Guilherme Arana aí por seus 6, 7 milhões de euros. Acontece que o pedido do Guilherme Arana surpreendeu. O jogador aí quer ganhar, para sair do Atlético, quer ganhar no mínimo aí 2 milhões de reais mensais. O que eu acredito que para os padrões do futebol brasileiro é muito dinheiro. É lógico que existem alguns jogadores no mercado aí que ganham este valor, como o Hulk, que estava no Atlético, o Dudu do Palmeiras ganha 2 milhões, mas são poucos jogadores. Não sei se o Guilherme Arana hoje valeria 2 milhões de reais para atuar no Timão. O que vocês acham, fiel? Guilherme Arana vale 2 milhões para jogar no Corinthians? Vocês, se fossem diretor, pagaria 2 milhões para o Guilherme Arana atuar com a camisa do Corinthians? A questão é que as informações atualizadas do Corinthians que temos é que sim, o Corinthians está disposto a pagar este valor para o Guilherme Arana, sendo que o Guilherme Arana hoje é um dos alvos principais do Corinthians para 2024. O Corinthians quer o jogador a qualquer preço, a qualquer custo, e apresentando a nova empresa que o Corinthians deve anunciar, uma empresa de marketing a qualquer momento, ou a qualquer dia, ou a qualquer hora. Sabemos que fechou, mas ainda não anunciou. Que vai gerar em torno aí de 150 milhões reais anuais aí para o Corinthians, que deve usar boa parte desse dinheiro para fazer a contratação do Guilherme Arana. A questão dos 2 milhões de reais, realmente para o Brasil é muito caro. Eu pagaria 2 milhões de reais hoje para um atacante, que faz realmente toda a diferença. Para um lateral esquerdo, eu não sei se valeria muito a pena. Tem muitos laterais bons aí no Brasil, no futebol do Sul da América. Poderíamos contratar um lateral com um custo financeiro mais baixo. Agora, pagar 2 milhões de reais para o Guilherme Arana, não sei se o custo-benefício valeria a pena. Só sei que o Guilherme Arana, informações importantes, repito, fiel, informações importantes do Corinthians, pede 2 milhões de reais para jogar no Timão. E o Corinthians está disposto a arcar com essa quantia. Eu quero que vocês comentem aí. Vocês acham que o Guilherme Arana realmente vale 2 milhões de reais? Vocês acham que o Corinthians faz bem em pagar 2 milhões de reais aí para o Guilherme Arana? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião, porque ainda sobre o mercado da bola, vamos falar sobre o interesse, sobre a consulta do Corinthians no volante Santiago Longo, fiel. Santiago Longo, que joga no Belgrano, tem 25 anos e tem contrato até 2024. É um volante que disputa o campeonato argentino. É um volante argentino, desculpa. É um volante que está acostumado com a pegada argentina.
É um volante que bate com todas as características do Corinthians, foi analisado pelo Cifute, é um jogador que se adapta ao Corinthians facilmente por vídeos, né, por olhar, mas é um jogador que interessa ao Timão e interessa muito. O jogador hoje está avaliado não muito caro, avaliado aí entre 15 a 16 milhões de reais. Essa informação do valor do atleta é do Capitão Corintiano. Aliás, um dos melhores canais do YouTube aí que você vai encontrar sobre o Corinthians. Existe um interesse do Corinthians, sim. Existe uma consulta, sim. Mas não tem nada avançado, não tem proposta, até porque nem sabemos quem será o presidente do Corinthians. Mas esta atual gestão, renovação e transparência demonstrou interesse no volante Santiago Belgrano. Santiago que joga no Belgrano, Santiago Longo é o seu nome. Fiel, o que vale pensar aqui é a intenção. O Corinthians já está começando a movimentar para renovar o seu elenco, que isso é muito importante. A renovação de elenco do Corinthians hoje é algo crucial. A gente viu contra o Fluminense, que é um time de um tempo só, pela sua condição física, pelo seu fator de idade que já está avançado. Então, essa renovação, esses jogadores que chegam com saúde, igual o Santiago Longo, que se vier a ser contratado aí de apenas 25 anos, são jogadores que chegam para somar. As principais características do jogador é que ele sabe sair muito bem jogando, é um volante muito habilidoso e de muita marcação. Um jogador que entra muito forte na bola, mas sempre com lealdade, tem poucos cartões amarelos, é um jogador que chega firme, um jogador que tem totalmente a cara do Corinthians, que é raça e força de vontade. E pelo preço não é caro, 15 a 16 milhões de reais para comprar o jogador não é caro. Claro que quando você demonstra um interesse para qualquer atleta, é lógico que o jogador se valoriza. Então se a gente aumentar aí mais 2 milhões aí, que eu acho aí que vai estar nos parâmetros aí, uns 17, 18 milhões aí, para trazer o jogador. É de interesse do Corinthians, o Corinthians já está olhando esse jogador, já está analisando esse jogador já faz algum tempo. O Corinthians demonstra seus primeiros interesses aí, faz as primeiras consultas. Tomara que venha calhar, porque é um jogador que chega para somar sim. Mas, porém, Fausto Vera também chegou para somar no Corinthians do Argentino Júnior e não conseguiu desenvolver um bom futebol. Então o Corinthians tem que sentar, fazer contratações minuciosas, contratações estudadas, porque não podemos errar no planejamento como erramos nessa gestão, como erramos nesse ano, contratando jogadores acima da idade, jogadores velhos, que não veio a produzir, que não veio a somar nada, que culminou nesse monte de eliminação de Copa do Brasil, Paulista, sempre na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, eliminação precoce na fase de grupos de Libertadores. É claro que não queremos isso, então precisa de um estudo minucioso sobre as contratações que o Corinthians deve fazer. Santiago Longo também tem a aprovação do treinador Mano Menezes também, que isso é de grande importância aí. Então, fiel, o que eu queria passar para vocês de Corinthians é isso. Queria agradecer demais a sua presença. O que você vai encontrar de mais atualizado hoje do Timão é isso. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. E amanhã estaremos de volta e vai Corinthians!